Olá, queridos, uma alegria estar aqui com vocês que acompanham pela internet e também os queridos irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Nós vamos hoje meditar no texto de Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 48, que intitulei essa mensagem de O Beijo de Judas. Diz assim o texto: Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão. E um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Todos nós sabemos do significado do beijo, não é verdade? Às vezes nós esbarramos em alguém ou tocamos em alguém com o braço e isso não significa nada, absolutamente nada. Mas quando você dá um beijo em alguém, isso tem um significado. Então, assim, tocar uma parte do corpo numa parte do corpo de outra pessoa, mas o beijo, que é esse tocar também, o beijo traz sentimentos que nós sabemos quais são. Sentimentos de amor, o beijo traz sentimentos de amizade, o beijo traz sentimentos de família, o beijo traz sentimentos de fraternidade entre as pessoas. E dessa forma, o beijo para nós, nossa sociedade, é visto como algo muito bom, muito importante, no sentido de transmitir sentimentos bons. E nas culturas sempre foi assim. O beijo é sempre um sinal de amor, de relacionamento, de querer bem, de comunidade. Na cultura de Jesus, da época dele, aliás, é assim até hoje no Oriente Médio. O beijo se dava entre homens. Entre homens. Sociedade patriarcal, né? O beijo se dava entre homens, não entre homem e mulher, no sentido público, mas entre homens. Isso era normal dentro da sociedade. Os homens se beijavam quando se encontravam. E não havia aí nenhuma conotação sexual, nada disso. Era algo da cultura, algo normal. Então, naquela época, um homem beijar outro homem era expressão de amizade, era expressão de que pertenciam à mesma nação. Era esse sentimento que estava em volta. Então, o beijo sempre traz sentimentos positivos para todos nós, para todas as culturas. Em que cena se dá esse beijo? Jesus tinha acabado de orar, e ele orou por várias vezes naquele monte do Getsemane, na qual ele perguntou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele orou várias vezes isso, a Bíblia diz que ele não orou uma vez só, ele orou várias vezes. E a cada vez que orava, ele voltava a seus discípulos, eram os 11 apóstolos, os 11 dormindo. A cada vez a mesma coisa. Na última vez, Jesus diz a eles: acordem, levantem-se, é chegada a minha hora, chegou o momento. Enquanto isso, eles estão no jardim do Getsemane, eles já tinham celebrado a ceia antes. Na ceia, Judas estava presente, era um dos 12. E na ceia, Judas saiu no meio. Jesus disse para ele: o que tens a fazer, faz-o depressa. Jesus já sabia de tudo, mas Jesus não havia escondido. Tanto é que Jesus falou: um de vocês vai me trair. E eles ficaram olhando um para o outro: quem? Quem vai trair? E aquela história de trair, eles ficaram surpresos ali. E quando Judas saiu, veja, eles não perceberam
eles não estavam com a ideia de que Judas saiu para trair. Judas sabia e Jesus sabia. Os outros não. Então Judas, o que fez Judas? Saiu daquela ceia. Ele já tinha conversado com os principais sacerdotes que estavam querendo prender Jesus, julgar Jesus e matar Jesus. O plano dos sacerdotes era matar Jesus. Eles não queriam outra coisa. Julgamento era apenas um negócio pro forma, que eles precisavam fazer para que alguém fosse morto. Outra coisa, eles não tinham poder de matar. Eles sabiam que depois que eles julgassem, eles iam ter que levar Jesus até o Pôncio Pilatos, que era o governador romano. O governador romano tinha poder para matar alguém. Se o governador romano, ao julgar um caso, dissesse: você é réu de morte, é digno de morte, ele mandava matar. Mas ele precisava ser convencido disso. Então veja, agora, para fazer tudo isso, precisavam o quê? Prender Jesus. Senão, não dava. Precisavam prender. Por que eles não prenderam até aquele momento? Por um motivo muito simples, e a Bíblia diz: eles tinham medo do povo. Porque o povo gostava de Jesus. O povo estava com Jesus. E se eles prendessem Jesus, o povo sairia em defesa de Jesus, iria bater neles, corriam o risco até de ser linchados. Então, não vamos. Quando Judas foi até eles, dizendo: eu entrego ele para vocês, sem tumulto, esse era o achado. Então, quando Judas saiu da ceia, ele foi dizer: nosso negócio está combinado, eu vou levar os guardas de vocês até ele. E acertou um sinal. Por quê? Porque estava de noite, estava escuro. Eles iam com tochas. Não existia luz elétrica, né? Eles iam com tochas. Então, quem ia prender não sabia que era Jesus. No meio daquele monte de gente, aquele monte de homem, lá com Jesus tinham 12. Qual deles é Jesus? Então, Judas deu um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Esse era o sinal, a senha. Para identificar Jesus para os guardas que iam prender. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão. Quem foi prender Jesus, diz o texto, foi uma multidão. Quem era essa multidão? Guardas, principalmente. Os guardas do templo, que estavam a serviço dos sacerdotes, mas outro evangelista, que também, os evangelistas todos narram esse momento. Outro evangelista diz que tinha também até pessoal dos soldados romanos também. Mas a maioria era da guarda do templo e pessoas que foram juntos para ajudar. Vocês imaginem Jerusalém à noite e um alvoroço de um grupo saindo para alguma coisa, com tocha, com espada, com aqueles paus grandes, certamente iam prender alguém. Imagine o alvoroço na cidade com aquele grupo saindo da cidade. Porque Jesus, nesse momento, o Monte das Oliveiras é um pouco fora da cidade. E faz parte, mas é mais fora. E eles foram para lá. Chegou então essa multidão. Então você tem de um lado 12 pessoas. Jesus e os 11. Do outro lado, uma multidão, que era maior que esses 12, não era menor, senão não era multidão. Então, calcule aí, mais ou menos 40, 50 pessoas para prender Jesus. Vai imaginando a cena. Surgiu uma multidão. Então, Jesus estava conversando ainda com os apóstolos e a multidão surge. Aí o que acontece? E um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente. Então, a multidão vem se aproximando. A multidão está armada. Na frente da multidão vem Judas.
da frente, conduzindo a multidão. Porque Judas sabia onde Jesus estava. Por que Judas sabia? Porque várias vezes Jesus ia orar naquele lugar. Era um lugar que Jesus gostava de estar. E gostava de estar com seus apóstolos. Judas sabia. Então, Judas vem à frente. Aí, imagine, você tem, não vamos falar de Jesus agora, vamos falar dos apóstolos. Você tem os 11 ali, de repente, aqueles 11 vê aquele barulho, aquelas tochas, a multidão chegando, e os 11 veem quem? O seu companheiro, que estava com eles até algumas horas atrás, na ceia, na celebração da Páscoa. Judas, que estava com eles o tempo todo, que era um dos 12. Aqueles 11 olham e veem, é Judas ali. Eles devem ter ficado assustados, porque eles não imaginavam que Judas fosse o traidor. Do outro lado, Judas está vindo, e Judas tem que olhar para os seus 11 companheiros que estavam ali, com Jesus. Eles estavam com Jesus. E Judas, sabendo que vai trair Jesus, que vai entregá-lo para os sacerdotes, Judas vai ter que olhar os seus companheiros. Que cena, irmãos! Que cena! Mas a cena vai ficar mais carregada ainda. Porque o problema de Judas não é aqueles 11. O problema de Judas é o seu mestre. Aquele que tinha sido o orientador da sua vida, até o tempo em que ele decidiu pensar diferente. Até o tempo em que ele decidiu interiormente romper com Jesus. Ninguém o obrigou. Ele decidiu. Ele quis. E o apóstolo João diz que ele tinha um motivo para isso. Ele era ganancioso por dinheiro. João diz que o motivo dele era a ganância. Também creio que o motivo dele foi a decepção dele com Jesus, porque ele pensava em Jesus como líder político armado que iria libertar Israel. E Jesus não se propôs a ser esse tipo de Messias. Na frente vinha Judas e aproximou-se de Jesus para o beijar. Então veja bem, o que é que você tem? Você tem Judas naquele momento como chefe da multidão, o chefe da turba, porque ele vem à frente, é ele que guia os outros, ele é o chefe ali. Do outro lado você tem o chefe dos discípulos, Jesus. Você está com 2 chefes ali, naquele momento. Só que um chefe é da multidão, o outro é aquele que dirige um grupo de discípulos, que faz o bem, que prega o evangelho da vida eterna e que abençoa as pessoas. Do outro lado, o chefe da turba que quer prender um homem. Os dois se encontram. Aí Judas vem para beijar Jesus. Judas vem. Então imagine Judas chegando perto, ali está Jesus em pé, olhando para ele, e Judas chega bem perto de Jesus. Porque para beijar você tem que chegar bem perto. Vocês já imaginaram essa cena? O olhar? O olhar de Jesus e o olhar de Judas se cruzando ali, naquele momento. Porque Judas vai beijá-lo, mas vai beijá-lo por conta do sinal, mas tem que olhar, tem que encarar, tem que ver o rosto da pessoa. Imaginaram essa cena, Jesus e Judas se olhando um para o outro, naquele momento, ali? Eu acho que aquela cena deve ter sido dramática. Dramática. E diz o texto, o que é que Judas vai fazer? Veja bem, normalmente, numa circunstância dessa, é que a gente já sabe da história, porque já estava escrito. Mas qual seria o normal de Judas?
quando ele se encontrasse com Jesus? Que sinal ele combinaria? Ele poderia, olha bem, ele poderia apontar, é aquele ali, aquele é Jesus, não é? Poderia apontar, dizer, não foi esse sinal que ele escolheu. Ele poderia amaldiçoar Jesus. Você não é nada, você não é Messias, você não é ninguém. Ele poderia amaldiçoar Jesus. Não. O sinal não foi a maldição. Ele poderia bater em Jesus. Ele poderia dar um tapa em Jesus. Poderia. Se ele está, olha bem, se ele está traindo Jesus, entregando Jesus, e Jesus vai ser morto, ele sabe disso. Ele sabe que eles querem matá-lo. Se Jesus vai ser morto, ele poderia pegar algum tipo de sinal que demonstrasse o seu desafeto, o seu desprezo por Jesus. Mas, gente, ele está entregando Jesus, e qual é o sinal que ele usa? Ele usa o sinal do amor. Porque o beijo é um sinal de amor. Vocês percebem a incoerência do Judas? Ele está entregando esse homem e ele usa o beijo, o sinal do amor, àquele a quem ele está entregando. Judas beija Jesus. Ele confunde o uso dos sentimentos. O beijo é para o amor, o beijo não é para o ódio. O beijo não é para a traição. O beijo não é para o desprezo. O beijo não é para a maldade. O beijo não é para colocar o outro para baixo. O beijo não é para o mal. O beijo é para o bem. O beijo é para a expressão de afeto. Mas ele usa o beijo para isso. O beijo de Judas é uma atitude que deve demonstrar amor, mas que demonstra o oposto. Demonstra o ódio. Demonstra o rancor. E é esse o sinal que ele usa. Ou seja, Judas muda a função do sinal chamado beijo. Ele muda a função. Beijo não é para traição. Ele muda a função do beijo. Algo que era para o bem, ele usa para o mal, contra Jesus. Vamos pensar agora em nós aqui? Quando é que a gente, usando o nome de Jesus, prejudica o próprio Jesus? Quando é que, em nome de Jesus, eu pratico mal contra alguém? Quando é? Quando, por exemplo, em nome de Jesus, eu maltrato uma pessoa que é gay, eu maltrato uma pessoa que é trans. Em nome de Jesus, eu maltrato. Isso é usar o beijo para a traição. É usar o nome de Jesus para trair Jesus. Porque Jesus não maltrataria ninguém. Quando é que eu, usando o nome de Jesus, ajo como Judas, dando um beijo, o beijo da traição? Toda vez que eu praticar o mal, em nome de Jesus, eu estou fazendo a mesma coisa do Judas. Quando eu bato na minha mulher, maltrato a minha mulher, em nome de Jesus, porque ela tem a obrigação de ser submissa a mim, eu estou agindo como Judas, o beijo do Judas. Uma coisa que deveria ser boa, eu estou usando para o mal. Quando eu diminuo alguém, porque esse alguém não é da minha religião, ele é de outra. Aí eu me acho no direito de, em nome de Jesus, diminuir essa pessoa. Colocar essa pessoa lá para baixo, essa pessoa não vale nada. Só porque ela não é da minha religião. É o beijo do Judas. Uma coisa que eu deveria fazer para o bem, eu uso Jesus para diminuir o outro, para fazer o mal. É o beijo do Judas. O beijo do Judas
é quando eu pratico qualquer maldade, uso a Bíblia como desculpa, porque essa maldade me beneficia. É o beijo do Judas. Porque foi assim que Judas agiu. Ele usou de uma atitude humana, que é para expressar amor, para odiar e para trair. Ele inverteu tudo. Meus irmãos, toda vez que em nome de Jesus eu praticar o mal, eu inverti tudo. Eu agi como Judas. Mas agora vem Jesus. Judas o beija, ou pelo menos tenta beijá-lo. Mas Jesus lhe disse, agora é o enfrentamento. Judas vem com o beijo. Jesus vem com a palavra. Jesus vem com a palavra. É interessante isso. Nosso Senhor, ele não fica quieto diante das circunstâncias da vida. Ele sempre tem uma palavra. Nosso Senhor, nesse sentido, ele é sempre positivo. Ele tem uma palavra. E ele também tem uma palavra para o Judas. Lembra do encontro do olhar? Agora é a vez de Jesus. Judas teve a sua vez, o beijo. Agora é a vez de Jesus. Jesus sabe de tudo. E a palavra de Jesus começa assim: Judas. Jesus fala o nome dele. Jesus vai a ele, nessa palavra, vai fazer a ele uma pergunta, mas começa com o nome dele, Judas. Judas, eles estão bem perto um do outro, frente a frente, porque Judas vai beijá-lo, ou já o beijou, eles estão olho no olho. E aí Jesus olha para ele e diz, Judas. Quando Jesus chama pelo nome, isso é algo interessante. Uma amiga minha, numa conversa que nós tivemos, ela diz assim, quando era criança, que, eu nem me lembro mais o nome dela, mas vamos colocar aí Maria Clara. Quando ela ouvia a mãe dela chamar Maria Clara, vem aqui, ela já sabia que vinha bronca. Quando era o nome completo, né? Maria Clara, vinha bronca. Jesus chama ele pelo nome dele, Judas. O fato de chamar pelo nome, Jesus quer dizer, pelo menos eu entendo assim, duas coisas. Primeiro, que ele é responsável pelo que ele está fazendo. Você é o Judas e é você que está fazendo isso. É você que está me beijando. É você que está me entregando. Ao chamar o nome dele, Jesus está chamando ele à responsabilidade dele. São as escolhas dele. É ele que está decidindo fazer isso. Jesus nunca o mandou para ele. É ele que está decidindo, é da cabeça dele, é da vontade dele. Ele vai assumir as consequências daquilo que escolhe. Então, chamar pelo nome é chamar pela responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus chama pelo nome Judas, meus irmãos, da parte de Jesus, sabe o que eu vejo? A expressão do amor pelo Judas. Mesmo naquele momento em que ele está sendo entregue pelo Judas, ele ama essa pessoa aí que está entregando ele. Ele ama. Aquela pessoa que está entregando ele foi seu apóstolo, não apenas discípulo, apóstolo, andou e viveu com ele 3 anos. Fez muita coisa boa naquele tempo. A Bíblia diz que Judas, junto com os outros, expulsou demônios no nome de Jesus, praticou curas no nome de Jesus, pregou o evangelho do reino em nome de Jesus. Agora se voltou contra Jesus, mas porque ele se voltou contra Jesus, deixou de amá-lo? Não. Eu acho que quando Jesus fala o nome Judas, lá perto dele, Jesus também está expressando amor por ele. Amor por ele. Esse amor não vai salvá-lo, porque é responsabilidade dele que ele faz. Mas Jesus não deixa de amar, porque se perde. Porque se perde. Lembra do moço rico que perguntou, Senhor, o que devo fazer? Aí Jesus falou, aí o texto diz que ele, não, porque era muito rico, ele não queria obedecer a ordem de Jesus, de vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus, você não queria. Diz que ele saiu triste.
Diz que ele saiu triste. Aí sabe o que o texto diz? Que Jesus o amou. Ele foi embora, ele não quis saber nada de Jesus. Mas Jesus o amou. Jesus o amou. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa aqui. Quando Jesus fala Judas, é porque ama Judas ainda. Ama Judas. Jesus é assim, ele ama as pessoas. Aqueles que o estavam matando, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. São responsáveis? São, mas perdoa eles. Jesus ama até mesmo aqueles que o detestam. Aqueles que o maldizem. Aqueles que o maldizem. Eu fico olhando assim certos cristãos hoje, que diz assim, não, se alguém falar mal de Jesus, eu dou uma nele, dou um soco nele, faço tal coisa, xingo ele. Jesus não, Jesus ama. Jesus continua amando. Jesus continua amando. Aí Jesus responde então com uma pergunta. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Jesus diz, Judas, é com um beijo que você me trai. Não tinha outro sinal, não. Você usa o sinal do amor para me trair. Jesus está percebendo a excentricidade daquela cena. Não era para ser traído com beijo. Não com beijo. Usa outro jeito de trair. Mas não beijo. É isso que Jesus fala para ele. Com um beijo, você me trai? Com um beijo? Quer dizer, até na hora de me trair, você é falso? Você é falso? Com um beijo, traz o Filho do Homem. O texto original, ele coloca a seguinte ordem. Com um beijo, o Filho do Homem traz. Então, a segunda parte da frase é com um beijo, o Filho do Homem. Está se referindo a ele. Sempre que Jesus falava dele, era o Filho do Homem. E esse era o título que Jesus mais gostava de usar para si próprio. Ele não usava o título Messias, por causa dessas conotações políticas. Mas esse título ele gostava. O Filho do Homem. Com um beijo, o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Esse Filho do Homem é o Messias. Esse Filho do Homem é o Salvador. Esse Filho do Homem é o que veio, é o enviado de Deus para nos salvar. É aquele que nos trouxe a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Judas estava traindo o Deus que se tornou homem. Judas estava traindo a pessoa que mais amou a humanidade. Judas estava traindo a pessoa que iria dar a vida pela humanidade. Judas estava traindo o Filho do Homem. Judas estava traindo Jesus. Gente, que coisa horrorosa para esse Judas. Que coisa horrorosa para esse Judas. A gente lê a história, tem muitas traições. O Tiradentes foi traído, outros foram traídos. Mas trair o Filho de Deus, que vem para salvar. Trair aquele que só trouxe o amor. Aquele que só trouxe a bênção, a graça, o perdão, a paz. Que nunca fez mal a ninguém. Andou por toda parte fazendo bem e viveu isso com ele. E trair o Filho do Homem é uma coisa horrorosa para esta pessoa. Aí Jesus diz, com um beijo, o Filho do Homem traz, você entrega, ou seja, você vai me entregar aos sacerdotes para que eu seja morto. Decidiu fazer isso? Essa é uma pergunta de Jesus a ele. Jesus responde com uma pergunta. Com um beijo traz o Filho do Homem? Jesus está dizendo para ele, é isso mesmo que você quer? Sua vida vai por esse caminho? Para você as 30 moedas de prata são mais importantes do que a vida comigo, do que estar ao meu lado?
do que sofrer as minhas dores, viver as minhas alegrias. 30 moedas de prata são mais importantes. E aí você vem com a falsidade de um beijo, me entregar, me trair. Jesus chama Judas a responsabilidade. A pergunta que Jesus vai fazer a algumas pessoas é: você usa o meu nome, você se diz cristão, aí você se diz evangélico, católico, sei lá mais o que, você se diz assim que é meu discípulo e tudo mais, mas no seu coração você tem desejos maus, no seu coração há traição, no seu coração você está interessado mais no dinheiro, mais em poder, mais em posição social, do que em fazer a minha vontade. No seu coração você não dá o menor valor para mim, para os meus mandamentos, para a minha palavra, mas você se diz um cristão. Eu sou cristão, de família cristã, sou um evangélico da igreja tal. Jesus pergunta: um beijo traz o Filho do Homem? Por que viver assim nessa falsidade? Por que você não vai para o mundo mesmo? Não vai viver a sua vida, já que isso é o que você é, ao invés de ficar me traindo com beijos. Vocês estão entendendo? O que Jesus pergunta a muitos que se dizem cristãos é: se você tem vontade, desejo e quer praticar o contrário do que eu sou, o contrário do que eu ensino, por que já não vai para lá e diz: aqui é meu lugar, e esquece esse negócio de cristão, porque isso é uma falsidade. Esquece isso. Vai lá viver a tua vida, porque agora eu não tenho nada contigo. Você usa o meu nome, você diz que é cristão, mas eu não tenho nada contigo. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor lhes responderá: nunca conheci vocês. Usaram o meu nome? Nunca conheci vocês. É o beijo do Judas. É o beijo do Judas. Nunca conheci vocês. Usam o nome de Cristo para praticar o mal, para se beneficiar, mas não tem nada a ver com Cristo. É o beijo do Judas. Jesus está nos orientando, nos ensinando a sermos íntegros, sinceros. O que somos por dentro, sejamos por fora. Se dizemos que amamos Jesus, que façamos isso no nosso interior e na nossa vida. Que assim seja conosco, irmãos. E que em nós nunca haja, em momento algum da vida, o beijo do Judas, mas que em nós haja o beijo do amor a Jesus Cristo. Amém?